que eu descobri nesse processo, que eu acho que eu descobri, que é o que eu tento provar no livro, razão pela qual o marxismo só entrou em poucos países. O marxismo hoje tem uma certa influência mais via francesa nos Estados Unidos, mas é um fenômeno muito recente. Não vingou lá, como diz o Lipset, né? Quer dizer, na Inglaterra também, né? Quer dizer, há uma certa aproximação da filosofia analítica no período recente, mas historicamente não vingou, entretanto, é forte. Quer dizer, tem uma... E além disso, é o seguinte, você pega 3 versões completamente disparatadas, que é a versão russa, a versão francesa, que eu estudo aí, detidamente, as duas, e a brasileira, que também é muito diferente das outras duas. Então, eu acho que o que tem de novo nesse texto, além de uma análise isenta, acadêmica, eu acho, da obra do Carlos Marx, né? Uma apresentação sim, acadêmica do que ele escreveu e do caráter, o que é essencial na obra dele, e também os 2 casos típicos, né? Que eu não quis misturar coisa de Brasil nesse livro, que eu já tinha feito muita coisa sobre isso, que é o marxismo russo e o francês, o confronto dos dois. Que depois aí eu pego por que não vingou o marxismo no clima ocidental do futuro. Pai, mas vamos dar oportunidade para os demais. Eu já tenho uma porção de perguntas para fazer, mas vou me conter aqui para não abusar Pigarro terrível, né? não abusar do privilégio de coordenar vai o debate. resolver, o meu viu vai resolver. Então, o Paulo está querendo... Tá. Bom, o meu filho, tempos atrás, chamou a minha atenção, para uma ferramenta estatística do Google, chamada Google Trends, né? E ele me falou que quando você digita Karl Marx, tá, aparece hoje uma grande concentração de estudos marxistas no Brasil. E a coisa mais interessante, né, que faria o Marx, eu acho que revolver no túmulo mais uma vez, né? Nas regiões mais atrasadas do Brasil hoje, por exemplo, Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal do Tocantins, é que está a maior concentração, né? Para o Marx isso aí soaria como uma ironia muito amarga, né? Porque ele dizia que o país mais adiantado mostra o caminho para o país mais atrasado, né? Como naqueles artigos dele sobre a dominação britânica na Índia, né? Eu até posso engatar aí, junto uma pergunta que eu queria fazer. Fica claro que em poucos países o marxismo acabou ficando impregnado na cultura e o Brasil está entre eles. Com certeza. Onde está a chave disso? Por que aqui o marxismo é uma teoria que acabou tão presente na cultura brasileira, na cabeça dos intelectuais? Que tem uma respeitabilidade que ele já perdeu em muitos outros lugares, né? Praticamente em todos, né? Pois é, eu tinha essa história do professor de filosofia e tal, mas ao mesmo tempo eu me liguei muito ao professor Miguel Reale. Miguel Reale descobriu um método de estudar as filosofias nacionais de forma a não fazer uma coisa ingênua de buscar originalidade, coisas primárias, etc. E ver qual é a contribuição específica de cada... Quer dizer, ele estabeleceu uma hierarquia, a filosofia se divide numa perspectiva filosófica, né, que é 2 grandes pontos de vista, que é do Platão e do Kant, que se distinguem dos outros. Um diz que é o Platão, que o que aparece tem algo por detrás que se sustenta, e o Kant diz que nós só temos acesso àquilo que aparece. Então essas 2 perspectivas, que são imorredoras, né, em cima disso criaram sistemas que vão e voltam. Então aparece hoje, no período contemporâneo, não tem nenhum grande sistema de filosofia. Mas o que faz a filosofia avançar, essa era a grande tese do Rodolfo Mondolfo, são os problemas. Então, o Miguel Reale provou que as filosofias nacionais se distinguem uma das outras pela preferência por esse ou aquele problema. Então, com isso, nós ficamos com um instrumento para estudar a filosofia brasileira. Então, eu me dediquei a isso, né? Bom, muito bem. Então, eu esbarrei com esse problema do marxismo. Quer dizer, a grande tradição cultural brasileira distinta de Portugal é a influência que teve o Marquês de Pombal aqui. Quer dizer, o Pombal
ele estabeleceu que a ciência, não vou discutir, Pombal é uma grande figura, tem várias interpretações, mas simplificando, ele descobriu, como embaixador na Inglaterra, que foi a ciência que permitiu o salto que a Inglaterra deu. Então, se você conseguisse introduzir a ciência em Portugal, você voltaria a ter... Mas é a ciência, que ciência era? Era uma ciência que estava pronta para ser aplicada. Né? Encontrou grandes sujeitos que pegaram isso, Zé Bonifácio, Rua da Câmara, enfim. A elite acadêmica na Universidade Reformada de Pombal era toda constituída de brasileiros. Né? Brasileiros no sentido que nasceram aqui, quer dizer, eram portugueses como todos os outros. Né? Muito bem. Então, aqui nós tivemos, quando Dom João VI veio para cá, o primeiro-ministro, quer dizer, funcionava como primeiro-ministro, o Dom Rodrigo Souza Coutinho, era a pessoa que o Pombal preparou para substituir. Por grandes circunstâncias históricas, acabou não, rodou e bateu na mão dele. Né? Veio a viradeira do Dona Maria, aquela coisa toda. Muito bem. Dom Rodrigo, o que ele fez aqui, a obra básica dele é a Real Academia Militar, aqui no Rio de Janeiro. Né? E a Real Academia Militar foi estruturada na base de que a ciência esgota o saber e produz a riqueza. Está pronto. Né? Esse projeto marcou, quer dizer, depois chamou-se de cientificismo isso, marcou visceralmente aquela elite. A elite liberal nunca se deu conta da importância disso. A elite liberal seguiu por outro caminho, unidade nacional, representação, partido político, eleição, poder moderador, conselho de Estado. Ficou desatenta para isso, que ficou por baixo. Quer dizer, você construiu que usa esse negócio por baixo é o Silvio Roberto, um rumor que veio de baixo, enfim, que seria o substrato da cultura brasileira, era esse cientificismo que proliferou muito bem. Aí nesse vem um grupo, sobretudo Benjamin Constant, que era professor da Real Academia, que diz o seguinte: Augusto Conte, ele não só ratificou tudo isso que está aí, que é da tradição brasileira, como provou que tem uma ciência da sociedade.